Ido por um caminhão. 2 meses após a publicação do anúncio na Motoring, em janeiro de 1993, recebi uma ligação de Colleen Kim, mãe de 3 filhos, do meio oeste. Pelo telefone, Colleen me contou, nervosa, a história de Black, seu filho de 3 anos que, segundo ela, estaria tendo lembranças de uma morte traumática numa vida passada. Colleen contou que, 6 meses antes, tinha visto o psiquiatra Brian Weiss, autor de muitas vidas, muitos mestres, falar sobre terapia de vidas passadas no programa de Oprah. Colleen nunca pensara em reencarnação, mas estava fascinada com o que o Dr. Weiss dissera sobre o uso de terapia de vidas passadas com seus pacientes. Ele afirmou que as crianças às vezes contam aos adultos suas experiências de vidas passadas, e que a maioria dos pais acha que os filhos estão fantasiando. Ouvindo o Dr. Weiss, Colleen pensou, puxa, meus filhos nunca dizem nada extraordinário. No dia seguinte, Black, que acabara de completar 3 anos, estava na porta de casa, observando o irmão mais velho, Trevor, que esperava o ônibus escolar. Colleen estava no aposento ao lado e escutou Black gritar da porta, sai da rua, o ônibus está vindo. Colleen correu até a porta para ver se Trevor estava bem. Encontrou Black de pé diante da porta, com a mão no ouvido esquerdo e dizendo, meu ouvido dói. Por que seu ouvido dói? Perguntou Colleen. Um caminhão me atingiu, respondeu Black. Supondo que algum menino tivesse batido no ouvido de Black com um caminhão de brinquedo, Colleen perguntou, quem lhe bateu com um caminhão de brinquedo? Foi um homem. Um homem lhe bateu com um caminhão de brinquedo? Não, insistiu Black, foi com um caminhão grande. Um caminhão grande como esses que vemos nas ruas. Sim, confirmou Black. Como Colleen queria entender o que Black dizia, perguntou, onde estava quando o caminhão bateu em você? Na rua. Nesse momento, Colleen pensou imediatamente no que o Dr. Weiss dissera no programa de Oprah. Depois, ela explicou como se sentiu. Não queria rejeitar o que Black dizia. Estava realmente curiosa para entender o que ele queria me transmitir. Então perguntei, o que aconteceu depois? Colleen ouviu atentamente toda a história contada por Black. Explicou para a mãe como o caminhão o havia atingido. Ela perguntou espantada, onde se machucou? Pelo corpo inteiro. Fiquei debaixo das rodas. Black fez gestos circulares com os braços sobre seu lado esquerdo, mostrando como as rodas do caminhão passaram por cima dele. Colleen podia ver a dor no rosto do menino, enquanto ele mostrava quão machucado ficara. O que aconteceu depois? Arriscou Colleen. O homem me colocou no caminhão e me levou para uma escola. Colleen comentou que qualquer prédio grande era uma escola para o pequeno Black. Ela interpretou aquilo como se o tivessem levado para um hospital. Onde estavam mamãe e papai quando isso aconteceu? Deram tchau e foram para a loja. A mente de Colleen tentou encontrar uma explicação para o que Black contava. Primeiro, supôs que ele estivesse imaginando aquilo. Depois, percebeu que isso era impossível. Como uma criança de 3 anos poderia imaginar-se sendo atropelada por um caminhão, como ele havia descrito? Então, pensou que o menino talvez tivesse visto algo similar na televisão. E sugeriu a Black, isto aconteceu na TV, certo? Não, exclamou. Naquele instante, Colleen percebeu que Black estava ficando irritado com ela por não se lembrar do acidente. Não, ele insistiu. Aconteceu na rua. Então, perguntou, você morreu? Sim, respondeu Black, num tom de voz perfeitamente normal. Colleen me contou como era estranho escutar Black descrever todo o incidente, como se ela devesse saber tudo sobre ele. Jamais deu nenhuma indicação de que estivesse brincando ou inventando. No máximo, parecia irritado por ela fazer tantas perguntas idiotas. Nada mais foi dito até o dia em que um caminhão de lixo passou pela frente da casa.
Black contou espontaneamente a Colleen. Este caminhão parece com o que me pegou. Ela decidiu não perguntar mais nada a Black sobre o incidente, esperando que ele esquecesse. Gosto de você e depois odeio você. Pouco depois de haver contado à mãe a história do caminhão, Black entrou numa depressão que foi se tornando cada dia mais profunda. Colleen não percebeu a mudança de imediato. Só passou a notar gradualmente que o filho já não brincava como antes, e que sua grande jovialidade e senso de humor haviam desaparecido. Colleen se sentiu culpada. Além de Black, ainda tinha um filho de 1 ano, e Trevor, de 6, para cuidar. Pensou que talvez Black estivesse inventando aquilo para chamar a atenção. E lutava em pedir ajuda à família e aos amigos para lidar com a depressão do menino, temendo que a acusassem de não ser uma boa mãe. Mas, ao mesmo tempo, Colleen sabia que não podia ignorar o que se passava. Havia algo muito intrigante na mudança gradual de personalidade de Black. Algo acontecia com ele, algo que ela não conseguia entender. Black passou a apresentar sintomas físicos. Todos os dias reclamava que um braço doía, ou que uma perna doía, e até que um olho doía, sempre do lado esquerdo do corpo. Quer que eu faça uma massagem? Oferecia-se Colleen, supondo que o que Black desejava era atenção extra e paparicos. Mas a sua resposta continuava a mesma: não, vá embora. Ela sugeriu que ele desenhasse como se sentia. Talvez, pensava Colleen, se não está conseguindo falar o que o está importunando, possa revelar a fonte dos seus problemas de forma não verbal, através de desenhos. Mas ele desenhou apenas um emaranhado de linhas e traços e disse a ela: esses são os meus ais. Colleen respondeu com um arremedo de abraço: talvez eu possa ajudá-lo. Sabe, Black, eu gosto muito de você. E Black declarou enfaticamente: eu gosto de você, depois odeio você. Colleen me explicou mais tarde que ele parece gostar de mim e me odiar ao mesmo tempo, e não sabe por quê. E nem ela. 3 meses depois, quando a família foi passar o Natal em Londres, um incidente aterrorizante deu uma pista a Colleen sobre a causa da misteriosa mudança de personalidade de Black. Ela mesma conta a história: um dia, em Londres, que estava apinhada de gente fazendo compras de Natal, esperávamos para atravessar a rua, parados num abrigo para pedestres entre 2 pistas. O guarda apitou para os pedestres pararem. Black estava sentado num carrinho, o que era uma festa para ele, já que o carrinho normalmente era ocupado pelo irmão menor. O carrinho estava na beira do meio-fio. Ninguém se mexia. Mas no momento em que um enorme caminhão virou a esquina, Black saltou do carrinho e avançou para a rua. Gritei para fazê-lo voltar, mas ele ficou parado, como se estivesse congelado. De repente, meu marido o agarrou e o puxou de volta para a calçada. O motorista desceu do caminhão e gritou conosco, por não tomarmos conta do menino. Foi aterrorizante para todos nós. Aquilo me fez começar a supor que a depressão de Black pudesse ter algo a ver com o que ele me contara meses antes, sobre ter sido atropelado por um caminhão. Estaria pensando que precisava ser atropelado novamente. Aquilo me amedrontou. 2 semanas após a volta da Inglaterra, Colleen viu meu anúncio na revista Motoring e telefonou imediatamente, contando a história de Black. Senti seu desalento e notei o medo em sua voz, ao fazer a pergunta: se se trata de lembrança de vida passada, significa que Black tem que passar por aquilo novamente. Estava aterrorizada ao pensar que Black pudesse tentar se jogar novamente sob um caminhão em movimento. Também considerei seu comportamento potencialmente perigoso. Ele precisava de cuidados imediatos. Sabia que o que Colleen descrevia era o que Freud chamava de repetição compulsiva, o desejo compulsivo de repetir experiências traumáticas anteriores, em detrimento das consequências. No caso de Black, o trauma original que o compelira a tentar repeti-lo em Londres não era uma lembrança da infância atual.
Estendia-se muito além disso, até uma vida passada. Assegurei a Colleen que, se Black estivesse realmente revivendo uma lembrança de vida passada, havia alguns passos que poderia dar para garantir a integridade dele. Antes, porém, queria me certificar de que estávamos tratando de um caso de lembrança de vidas passadas e não de uma fantasia. Comparei os sintomas do seu caso com os padrões vistos em outros. Para começar, sabia que Black acabara de completar 3 anos quando descreveu pela primeira vez seu atropelamento pelo caminhão, idade ideal para expressar uma lembrança de vida passada. Falou com muita naturalidade para a mãe que havia sido atropelado por um caminhão. Pela forma como falou, ela tinha certeza que o que acontecera estava claro em sua mente. E sua história não mudou, apesar das perguntas e da sondagem da mãe. Sua visão do acidente era espacialmente precisa, da perspectiva de quem estava sob o caminhão. Esta perspectiva é completamente diferente da que ele teria vendo caminhões de brinquedo atropelar bonecos ou um acidente fictício na TV. Como poderia um menino de 3 anos ter esta perspectiva? As queixas de dores no lado esquerdo do corpo de Black, onde ele dizia ter sido atingido pelo caminhão, e a mudança de personalidade que sofreu me pareceram as indicações mais convincentes de que suas lembranças eram autênticas, de que não eram fantasia nem ilusão. Hesitei em recomendar a Colleen que levasse Black a um terapeuta tradicional, porque acreditava piamente que o problema de seu filho estava enraizado num trauma de vida passada. Imaginei que a maioria dos terapeutas, mesmo que acreditassem no relato de Colleen, não saberia o que fazer com uma lembrança de vida passada. E nem Colleen nem eu conhecíamos nenhum terapeuta de vidas passadas, na área de Chicago, que trabalhasse com crianças. Concordamos que a melhor estratégia seria que ela tentasse ajudar Black por conta própria. Sabia que nada que fizesse prejudicaria Black. E se ela não pudesse ajudá-lo, tentaríamos algo diferente. Mas antes de poder ajudar Black, Colleen precisava entender os princípios básicos de como as lembranças de vidas passadas podem afetar as crianças no presente. Para ilustrar para Colleen como as emoções do tempo da morte são transportadas para a existência presente, contei-lhe a regressão de Sarah. À medida que falava de Sarah, Colleen sentiu um grande alívio. Será que Black ainda estaria com ódio dos pais da vida passada por não terem cuidado dele nem o protegido do caminhão? Quando Black disse para Colleen, "Gosto de você, mas depois odeio você", poderia estar confundindo seus sentimentos com relação aos pais antigos e atuais. Intuitivamente, Colleen percebeu que era isso. Então, expliquei-lhe que as crianças às vezes têm dificuldades para distinguir entre eventos de vidas passadas e a presente. Às vezes, eventos e sentimentos do passado são tão vividos e reais quanto qualquer coisa que tenha acontecido recentemente. Black estava confuso e magoado com suas lembranças do acidente e com seu ressentimento pelos pais. Era preciso esclarecer que aqueles dolorosos eventos haviam acontecido em outra vida e que ele estava em segurança agora. Sugeri algumas estratégias para Colleen. Primeiro, afirmei que seu amor por Black era uma ferramenta mais poderosa e importante que muitas palavras e técnicas que poderia aprender comigo. Confiei na sua intuição de mãe para descobrir as palavras certas e transmitir amor e segurança ao seu filho. Disse-lhe que falasse com Black quando estivesse relaxado, antes de ir dormir ou na hora do banho, quando estaria mais receptivo. Então, ela teria que admitir que as lembranças do menino eram verídicas, e mostrar que entendia o que havia acontecido com ele, que acreditava nele. Por fim, ele precisava ter certeza de que estava a salvo agora em outro corpo, e que Colleen e seu marido eram pais diferentes daqueles que foram para a loja e o deixaram ser colhido por um caminhão. Aquilo, eu supunha, seria o esclarecimento entre passado e presente de que Black precisava. Temos nosso Black de volta. Uma semana depois, recebi outro telefonema de Colleen,
desta vez animado e feliz. Contou-me o que aconteceu. Segui seu conselho. Coloquei Black na cama. Cocei suas costas e perguntei: Black, você foi atropelado por um caminhão? Ele respondeu que sim. Então, expliquei que aquilo tinha acontecido em outra vida, não nesta. Contei que ele tinha um outro corpo naquela ocasião, e uma outra mãe, também. Pensei que ele fosse ficar me olhando com aquele olhar vago que vinha apresentando nos últimos meses e que não fosse entender o que eu dizia. Mas a expressão do rosto dele valia mais que 1000 palavras. Seus olhos se iluminaram de surpresa e perguntou: tem certeza que era outro corpo? Minha mãe era outra. Respondi afirmativamente e expliquei que todos nós nesta vida o amamos muito. E falei o nome de todos: mamãe, papai, seus irmãos e todas as pessoas que conhece, que o amam e querem seu bem. Foi como se eu tivesse dito que Papai Noel estava chegando. Estava feliz pela primeira vez em muito tempo. Abriu um sorriso largo, luminoso como uma árvore de Natal acesa. Voltou a ter brilho nos olhos. Podia sentir aquele enorme peso sair de suas costas. Colleen prosseguiu: achei incrível que ele tenha entendido imediatamente. Não esperava que as minhas palavras tivessem tanto impacto. Pensei que talvez seria preciso atravessar um longo processo, repetir tudo muitas vezes. Mas, para minha surpresa, na manhã seguinte ele já estava brincando, rindo e pulando pela casa. Agora, não para de brincar. Voltou a ter e usar ao máximo seu maravilhoso senso de humor. Voltou a ser travesso. Pensei que ele não fosse entender. Mas, como você sabe, as crianças são uma caixinha de surpresas. Os sintomas físicos de Black também desapareceram completamente. Meu marido e eu não podemos acreditar na diferença que vemos nele. Temíamos ter perdido nosso Black para sempre. Mas sua depressão se resolveu da noite para o dia com as poucas palavras que lhe disse. Temos nosso Black de volta. Capítulo 9. Presto, Chicago. Colleen e eu terminamos nossa conversa telefônica encantadas com a cura simples, instantânea e direta de Beck. Que milagre ver que ele pôde voltar a ser um menino sorridente, simplesmente entendendo que sua vida passada havia terminado. Colleen disse: as pessoas precisam saber que as crianças podem ter lembranças perturbadoras de vidas passadas e que os pais podem ajudar. Disse mais: vou escrever para Oprah Winfrey e contar o que aconteceu. Ri comigo mesma, pensando nas milhares de cartas que Oprah deve receber por semana. Mas animei Colleen: claro, se quer escrever para ela, vá em frente. Mas espere que eu termine de escrever meu livro. Meu plano para vencer o medo. Fiquei animada ao ver que aquelas técnicas simples haviam funcionado com Black e que usou quem tinha o seu Black de volta. Que felicidade ser capaz de contribuir na vida das pessoas apenas partilhando o que aprendi sobre lembranças de vidas passadas em crianças. A história de Black também era importante para mim em outro sentido. Aquela joia de caso coroava meu modelo de cura. Era o ápice de todo o meu questionamento e pesquisa. Confirmei minha teoria de que crianças podem ser curadas se seus pais entenderem os princípios das lembranças de vidas passadas. Era um caso que eu poderia empregar para mostrar a outros pais o que fazer com seus filhos. Com aquela confirmação, tinha confiança para ir adiante com o meu livro. Mas precisava de mais casos. Coloquei meu anúncio na revista Muteringo outra vez. Os casos começaram a gotejar a partir do anúncio, em resposta ao meu artigo no Venture Inward, e através da minha rede. Com o auxílio de Steve, escrevi outro artigo para o jornal da APRT, mais abrangente, incorporando casos novos e, é claro, o caso de Black. Dei outro passo. Me inscrevi como aluna de graduação no programa de consultoria da Villanova University. Queria desenvolver minha habilidade de aconselhamento, e ver o que os acadêmicos podiam me ensinar em termos de pesquisa.
A próxima etapa de meus planos me amedrontava. Sabia que não podia me apoiar em apenas alguns artigos para divulgar minhas descobertas, nem para atrair mais casos. Tinha que me apresentar e partilhar pessoalmente as minhas descobertas. Tinha que começar a falar em público. Só havia um problema: nunca falara em público em toda a minha vida. E por um bom motivo: falar em público, por menor que fosse a plateia, me aterrorizava. Tinha pesadelos recorrentes sobre o assunto. Evitara durante anos qualquer situação que me obrigasse a falar ou agir em frente a um grupo. Mas agora estava determinado a vencer o demônio do medo. Meu sonho era irresistível demais para permitir que aquilo fosse um empecilho. Minha amiga Amy, que compreendia o dilema, organizou uma plateia de 8 pessoas para as quais eu falaria na sala da minha própria casa. Assegurou-me de que eu era capaz de fazê-lo e eu concordei, pensando que poderia começar com um público pequeno e ir aumentando gradualmente. Para minha grande surpresa, após os terríveis 10 minutos iniciais, fui capaz de relaxar e falar. Minha necessidade de divulgar os casos era mais forte que meu medo. Fiquei tão encorajada com o sucesso, que disse a Amy que estava preparada para um grupo maior da próxima vez, talvez umas 20 pessoas. Um raio cai na neve. Mas o progresso que eu fazia com a pesquisa, com o texto e a campanha para dominar meu medo de falar em público logo seria detido. 1993 foi um ano difícil para minha família. No ano anterior, Steve havia sido demitido do seu emprego, e a empresa de consultoria que montou em casa mal era capaz de gerar renda para nos manter. Sabia que tinha que ser realista e devotar mais tempo à tarefa de ganhar dinheiro. Na primeira semana de 1994, as coisas ficaram bem piores. A área da Filadélfia estava paralisada por uma série de tempestades de neve e um frio intenso que não abrandava. Uma noite, durante a pior tempestade de neve, tremíamos de frio na cama, enquanto árvores e galhos caíam em volta da casa. O clima extremamente frio perdurou por várias semanas, com uma tempestade atrás da outra. As estradas estavam cobertas por um gelo sujo, e as equipes de limpeza desistiram do serviço quando o sol acabou. As aulas foram suspensas por quase um mês. O tempo parará. O comércio fechou, bem como a renda do serviço de consultoria de Steve. Sem entrada de dinheiro, nossas finanças iam de mal a pior. Nada avançava com a minha pesquisa, também. Não podia pagar nem o menor dos anúncios solicitando mais casos. Meu plano estava tão congelado quanto a água no bebedouro dos pássaros, e minhas estrelas da sorte e os planetas auspiciosos pareciam haver esquecido meu endereço. Por volta de meados de fevereiro, num dia escuro e nebuloso entre tempestades de neve, resolvi dar uma caminhada pelas redondezas e bater um papo sério comigo mesma. Decidi que tinha que me formar o mais rápido possível, para que pudesse arranjar um trabalho de verdade. Aceitei essa alternativa como uma necessidade triste, embora me doesse ter que abandonar meu sonho de escrever um livro em que partilharia minhas descobertas. Reconheci para o céu sombrio que, se eu tivesse que escrever um livro sobre lembranças de vidas passadas em crianças, seria necessário um milagre que o fizesse acontecer. Ao voltar para casa, preparei uma xícara de chá e sentei-me na varanda. Fiquei observando o vapor subir da xícara em espirais e se desfazer no ar, como os meus planos. Quando a xícara ficou vazia, continuei parado ali, entorpecida, resignando-me a abandonar o projeto do livro indefinidamente. Steve abriu a porta de repente, com o telefone na mão, fazendo meu desânimo se dissipar. Ele estava pálido, chocado. Que será que deu errado agora? Pensei. Meu estômago se embrulhou. Steve apertou um botão do aparelho, fazendo a secretária eletrônica repetir a mensagem gravada, e o colocou na minha orelha, dizendo: "Esta era a ligação pela qual você estava esperando." A voz no telefone dizia:
Aqui fala a produção do programa Oprah Winfrey, de Chicago, chamando Carol Bowman. Favor entrar em contato conosco rapidamente. Gritei. Steve gritou. E num instante consegui perceber todo o significado daquela ligação. O milagre que eu esperava acabara de acontecer. Num arquivo errado. Subitamente energizada por aquela boa notícia, respirei fundo e liguei para Chicago. A mulher que me havia telefonado se apresentou como produtora da Apple, a empresa responsável pela produção de Oprah. Disse-me que fazia uma pesquisa sobre fobias infantis quando a carta de Colleen Hookin, aquela mandada há cerca de 1 ano para Oprah, caiu da pasta de arquivo. Havia sido arquivada errado 1 ano antes. Devia ter sido arquivada em vidas passadas, e não em fobias. Explicou que durante muito tempo quiseram produzir um programa sobre vidas passadas de crianças, mas que não encontravam nem material nem especialistas no assunto. Então, ao ler a carta de Colleen, ligou-me imediatamente. Tem mais informações sobre suas pesquisas que possa me mandar? Perguntou. Quero ver se é possível fazer um programa inteiro sobre esse assunto. Garanti que tinha e mandei por fax meu artigo mais amplo e recente, escrito durante o ano em que a carta de Colleen tinha ficado guardada no arquivo errado. Minutos depois voltou a ligar. Não tinha lido o artigo todo, mas não conseguia esperar mais para me dizer quão perturbada ficara com o pouco que lera. Fez uma pergunta atrás da outra, e conversamos por muito tempo. Fiquei surpreso ao constatar que não só tinha respostas para todas as suas perguntas, mas também muito a dizer. E estava encantada com o fato de que aquela mulher, que conforme ela mesma dissera, tinha passado por tudo, tivesse ficado tão excitada com o que lera sobre o meu trabalho. Disse a ela que também estava radiante por finalmente ter um público ao qual me dirigir. Passei muito tempo falando apenas para as paredes. Ainda havia muito trabalho a ser feito, ela me explicou, antes de se chegar ao sinal verde para o programa. Ela queria que Shazi, Sarah e outras crianças com suas mães aparecessem no programa. Tinha muitas perguntas, e algumas exigências imediatas. Queria as certidões de nascimento de Shazi e Sarah, eles confiam desconfiando. E cópia das fichas médicas de Shazi, para provar que tinha realmente sofrido de eczema. Aquela meticulosidade me deixava embasbacada. 2 dias depois, chegava a notícia oficial: o programa tinha sido aprovado. A família voaria inteira para Chicago na terça-feira seguinte, para gravar na quarta. Seríamos hóspedes de Oprah. Ficaríamos hospedados num bom hotel na região norte de Chicago, e nos deslocaríamos numa limusine. Que contraste com a nossa vida de alguns dias atrás. Com a cabeça a 1049. O ritmo de trabalho foi acelerado. A produtora da app e sua equipe pareciam trabalhar sem parar. Telefonavam e passavam faixas desde cedo pela manhã até tarde da noite. Será que não dormiam nunca? A cada dia, à medida que davam forma ao programa, tínhamos discussões cada vez mais profundas a respeito da minha pesquisa. Tornava-se patente que estavam confiando apenas em mim para obter suas informações. Perguntei qual seria a audiência do programa, e a produtora respondeu que seriam cerca de 20 milhões de pessoas, em todo o mundo. 20 milhões? Mantive a compostura exterior, mas por dentro eu gritava. Não havia confessado à produtora que sofria de pânico de falar em público. E ela não tinha meios de perceber, porque eu estava relaxado e confiante em nossas conversas pelo telefone. Mas o que aconteceria quando me defrontasse com uma audiência de mais de 8 pessoas e câmeras representando 40 milhões de olhos? Percebi, pela primeira vez, que o conflito entre meu demônio particular e o trabalho da minha vida havia tomado proporções míticas. Era maior do que eu. Acredito que as forças ocultas que governam minha vida haviam aberto todas aquelas portas para mim. Não era por coincidência ou sorte que eu teria aquela oportunidade. Se falhasse,
Poderia jamais ter outra oportunidade, e ficaria numa situação pior ainda. Era fazer ou morrer. Rezei pedindo ajuda, forças e sucesso. Nomes e datas. O programa estava quase formatado. Shazi, Sarah e eu começaríamos em cena com Oprah, e depois outras crianças e suas mães se juntariam a nós, à medida que o programa se desenrolava. Tio Luther e Colin Hookin estariam lá, bem como Mary Fleming, outra mãe adorável que me havia contatado através da revista Muttering, com seus 3 filhos. Aquela era a melhor estrutura possível, mães e filhos contando suas histórias para as câmeras. Não haveria truques, me garantiram, nem armadilhas que nos fizessem parecer idiotas. Haveria outras mães e filhos que eu não conhecia. Os produtores estavam tentando encontrar mais crianças que tivessem lembranças de vidas passadas. E haveria uma psicóloga com um ponto de vista oposto ao meu, para equilibrar o programa. Para mim, tudo bem, eu disse, contanto que a psicóloga não tentasse intimidar ou desafiar as crianças diretamente. Os produtores estavam fascinados com a perspectiva de poder testar as lembranças da Guerra Civil de Shazi durante o programa. Contrataram um historiador especialista em guerra civil e um detetive particular para verificar os fatos relatados por Shazi. Estava encantada com aquilo. Sempre tive curiosidade em saber se seria possível chegar a uma pessoa real através das lembranças de Shazi, mas nunca tive recursos para fazer isso. Mas como eles só tinham uns poucos detalhes da história de Shazi para trabalhar, e não sabiam nomes, eu não tinha certeza do sucesso dos resultados. Chicago, aqui vamos nós. Deveríamos voar para Chicago na terça-feira, mas na segunda tarde a Harpo mudou os planos. Tinham combinado com uma desenhista um encontro com as crianças para terça pela manhã. Será que podíamos viajar agora? O próximo voo para Chicago partia em 3 horas. Corri para a escola e peguei Shazi. Steve pegou Sarah. Joguei algumas roupas dentro de uma mala e entramos no carro. Voando pela Interestadual 95 em direção ao aeroporto, com tempo justo para não perder o avião. Passamos por cima de um monte de lixo na estrada. 1 minuto depois, Steve disse que talvez tivéssemos furado um pneu. Na rampa de acesso ao aeroporto, já podíamos ouvir o pneu fazer o barulho típico. Será que chegaríamos lá? Steve ultrapassou um sinal fechado para não parar. Chegamos à porta do terminal com o pneu batendo como sapato de palhaço. Peguei as crianças e as malas, enquanto Steve negociava com um carregador de bagagens a compra de uma lata de ar comprimido. Não me disse quanto teve que pagar por ela, encheu o pneu e desceu a rampa para o estacionamento. Chegou ao portão de embarque na hora em que fechavam a porta. Corremos para o avião, nos jogamos sobre os assentos e tentamos não pensar em como estivéssemos perto de ficar enguiçados na estrada interestadual. Ao desembarcarmos, a farra começou. Shazi apertou todos os botões que viu na limusine, ligando o som, a TV, as janelas. Sarah pegou um refrigerante no bar. O hotel tinha outras novidades. Sarah não entendia a necessidade de um telefone no banheiro. Shazi estava fascinado com as máquinas eletrônicas de exercícios na sala de ginástica. Como todos os convidados de Oprah ficavam naquele hotel, os funcionários estavam curiosos para saber qual seria o nosso assunto. Responder suas perguntas foi uma boa oportunidade de praticar minha tática de respostas concisas. Durante toda a manhã seguinte, ficamos segregados na sala de conferências da Harpo com Sally, a desenhista, e uma montanha de comida em quentinhas. A tarefa de Sally era desenhar cenas das lembranças das crianças, que seriam mostradas na tela quando elas contassem suas histórias durante o programa. Sally, que também era mãe, sabia fazer Shazi e Sarah ficarem à vontade. Eles se abriram para ela. Começou pedindo uma descrição detalhada de como eram em suas vidas passadas. À medida que falavam,
Ela desenhava e depois perguntava o que eles achavam do desenho para ouvir suas opiniões, voltando a dizer em seguida. Chaz e Sarah se concentravam profundamente em suas imagens internas, entrando num ligeiro transe. Na verdade, tinham regredido às suas vidas anteriores. Viam com os olhos abertos cenas do passado mais claras do que nunca, dando cada vez mais detalhes a Sally, inclusive alguns que nem eu mesmo havia ouvido antes. A neve nos recebe. Na manhã seguinte, ao olharmos através da janela do quarto, verificamos que a barulhenta Chicago de ontem era hoje uma cidade de sons abafados, rodeada de altos montes de neve. O programa continuava marcado. Ao chegarmos no prédio do estúdio, o salão verde já estava repleto de pais amedrontados e crianças pálidas, com ar de perdidas. Encontrei Mary Fleming e seus 3 filhos. Quem seriam aquelas outras pessoas que não conhecia? Que surpresas teria que enfrentar diante das câmeras? Mas ali estava Tio. Todas nós fomos maquiadas e passaram fixador em nossos penteados. Fiquei andando em volta da sala, tentando me lembrar de tudo o que sabia sobre como manter a calma, respirando fundo, visualizando uma apresentação bem-sucedida, repetindo para mim mesma que em poucas horas a gravação estaria terminada. Chegara o momento. Todas as demais pessoas foram levadas para o estúdio e sentaram na plateia. Pediram que eu e Chaz esperássemos nos bastidores. Assim que a plateia se sentou, Steve me contou, uma moça animada e bem vestida veio conversar com a plateia. Revelou que o assunto da gravação daquele dia seria crianças que lembram de vidas passadas. Pediu que as pessoas que acreditassem em vidas passadas levantassem a mão, e mais da metade das pessoas ergueu o braço. Encorajou as pessoas a irem até o microfone para falar. Algumas senhoras usando chapéus reclamaram, dizendo que a reencarnação não era aprovada pela Bíblia. Um senhor de barba falou que a reencarnação havia sido banida da Bíblia há séculos atrás pela Igreja. O mais interessante foi uma senhora que contou uma lembrança de vida passada quando era criança. Disse que a experiência tinha sido tão vivida, que nunca a esqueceu. Se uma pessoa num grupo de 100, como este, lembrou do passado, quantas em milhões de espectadores não se lembrariam também? Chegara a hora. Fomos levados para o estúdio de gravação. Salva por uma lembrança. No momento em que me fizeram penetrar no estúdio e que vi a plateia, meus joelhos viraram gelatina e minha cabeça começou a girar. Temia perder o controle e desmaiar. Meu corpo bombeava adrenalina, gritando, corra! Vá se esconder. Mas meu lado racional me disse para não correr e trabalhou para me recordar as razões pelas quais tinha que ir adiante. Do ponto de observação ligeiramente fora de mim e do tempo, visualizei o pianista do século XIX que me lembrei de ter sido. Vi-o cheio de graça e pose, num palco, tocando para uma plateia arrebatada. Ele e a plateia formavam um corpo só. Podia ouvir as notas do piano, via seus braços e corpo moverem-se sem esforço com a música, podia sentir sua alegria e confiança. Ao ser absorvida por aquela visão, um jorro de energia penetrou pelo alto da minha cabeça, atravessou minha espinha até a planta dos meus pés, conectando-me com a realidade concreta daquele momento. A energia envolveu meus joelhos e me fez voltar ao meu corpo. E, tão de repente quanto aparecera, a imagem sumiu, deixando uma onda de força tranquila que se difundiu por todo o meu corpo e afastou o meu medo. E as palavras vieram à minha mente: sei que posso fazer isto. Já fiz uma vez. Senti-me consciente de tudo ao meu redor. Minha mente ficou atenta. Minhas pernas pararam de tremer. Minha respiração estabilizou-se. Sabia o que devia fazer. Subi no palco e me sentei. Oprah entrou, enchendo o ar com sua enorme energia cintilante, atingindo todos os presentes. A plateia sucumbiu imediatamente ao seu encanto e explodiu em ardorosas palmas e vivas. Ela sorriu e acenou,
e depois veio diretamente para o palco e sentou-se em frente a Chaz e eu. Conversou e brincou para nos deixar à vontade. Os técnicos ajustaram os nossos microfones e as câmeras tomaram suas posições. Sentada bem perto de Oprah, podia sentir sua altivez e sua força. Ela parecia estar realmente feliz em nos ver e ansiosa por ouvir o que tínhamos a dizer. No ar e cheia de ideias. Oprah começou com Chaz. Pediu que contasse sua história, descrevendo seus movimentos no campo de batalha nos desenhos de Sally. Ele me surpreendeu falando com muita clareza. Estava tranquilo, interagindo com Oprah com naturalidade. Oprah se voltou para o historiador e pediu sua opinião sobre a autenticidade da lembrança de Chaz. Era o que eu estava querendo ouvir. Ele admitiu que era cético com relação a vidas passadas, mas confirmou que Chaz descrevera e desenhara com perfeição o morteiro da Guerra Civil, e admitiu: tudo que ele, Chaz, diz é compatível com coisas que podem ter acontecido. No segmento seguinte, Sarah se juntou a nós no palco e contou sua história, acompanhada pelos desenhos de Sally, que descreviam sua movimentação pela casa em chamas. Enquanto Sarah falava, percebi que Oprah havia terminado a entrevista com Chaz sem que eu tivesse tido a oportunidade de dizer que a lembrança de sua vida passada o havia curado. Aguardei o momento oportuno, não deixei passar e disse o que queria. Oprah perguntou a cada uma das crianças como era ter morrido. Com autoridade e confiança, ambos responderam que a morte é rápida e indolor e, como Chaz descreveu, quando você percebe, está voando no espaço. Sarah disse ainda que não tenho medo da morte, se ela for assim. O programa estava sendo muito bem dirigido, com uma história seguindo outra. A doce e sincera Colleen, a elétrica Tilly e Marie com seus 3 filhos artistas, de olhos grandes e inocentes, se juntaram a nós e contaram suas histórias com coragem e convicção. Ninguém sentiu medo nem vacilou. Todas se saíram muito bem. Oprah usou todas as oportunidades que surgiram para fazer aparecerem novas ideias. Tinha que pensar rápido para acompanhá-la, para saber o que tinha sido dito e o que ainda necessitava de esclarecimento ou de mais informações. Empenhei-me em mudar o enfoque das questões, de uma simples suposição se crianças podem ter lembranças de vidas passadas, para uma ideia mais progressista de que se trata de um fenômeno psicológico com potencial de cura. Fiquei aliviada ao ver que as demais crianças, casos que a produção havia encontrado por conta própria, complementavam minhas histórias e reforçavam os pontos que eu defendia. Uma das meninas, chamada Shannon, estava convencida de que era a reencarnação de seu próprio avô. Quando menor, contou aos pais detalhes da vida do avô que não poderia ter conhecido. Numa regressão, ela se viu como seu avô, e o viu ser fatalmente morto por um tiro no pescoço. Curiosamente, ela tinha um defeito de nascença, um músculo fortemente ressaltado no pescoço, que exigira uma operação, precisamente no ponto em que seu avô havia sido atingido. Fiquei animada. Ali estava um caso como os de Stevenson, uma marca de nascença bem diante dos meus olhos e das câmeras. Apegando-se ao velho paradigma da psicologia. Depois que as mães e as crianças contaram seus relatos, a psicoterapeuta Isabelle veio dar o obrigatório ponto de vista oposto. Esperei para ver o que diria. Será que ela acompanhara as entrevistas? Lera meus artigos? Mesmo que não concordasse conosco, estaria ao menos aberta ao prodígio das experiências daquelas crianças. Esperava que pudéssemos ter um debate inteligente sobre o significado das lembranças. Ou será que a psicóloga simplesmente não acreditaria em nada? Apesar das nossas provas, tentaria explicar aquelas lembranças através de conceitos psicológicos ultrapassados, tais como fantasia, projeção ou satisfação de desejos. Já ouvi muitas vezes outros críticos fazerem o mesmo. São incapazes de dar um passo além de sua crença de que só vivemos uma vez,
e fecham seus ouvidos a qualquer outra conclusão para as quais as provas possam apontar. Ao invés de criarem uma teoria para justificar as evidências, como os cientistas devem fazer, trabalham de maneira retrógrada na tentativa de fazer as evidências caberem nas categorias psicológicas do velho paradigma. Pela primeira frase de Isabelle já pude perceber que ela estava com a cabeça feita antes mesmo de chegar. Ela confessou: não acredito que exista uma nova vida, que a gente morre e volta. Caso encerrado. Não haveria uma discussão sobre as evidências. Haveria, isso sim, uma defesa das suas crenças e da sua formação psicológica. Ela não prestara atenção em nada. Não fizera nenhum esforço para dar uma resposta a todas aquelas histórias incríveis que foram contadas antes que entrasse. Ao invés disso, começou a discursar, usando o jargão psicológico para dar ao Oprah uma explicação racional do que seriam lembranças de vidas passadas. E afirmou que se tratavam de metáforas, manifestações de conflitos, expressões de buscas espirituais reprimidas e apelos para serem reconhecidos como pessoas ou que provinham de experiências intrauterinas. Empregou o termo inconsciente várias vezes, como se ele resolvesse a questão. Sabia que seria inútil tentar discutir com uma pessoa que já vinha com ideias preconcebidas. Mas não tinha certeza de como me aproximar dela. As outras mães investiram sobre ela. Oprah comandou o ataque e desafiou a psicóloga passo a passo. Quando Isabelle sugeriu que as lembranças de vidas passadas eram a expressão de uma busca espiritual, Oprah perguntou como aquilo poderia explicar tudo o que a pequena Lua, de 2 anos de idade, tinha recordado sobre sua morte, após cair de uma ponte. Tio, que já se mostrava visivelmente impaciente, irrompeu na conversa para relembrar a todos as evidências, lançando para Isabelle um olhar que significava: pare com essa besteira. Isabelle respondeu dizendo que Lu havia descrito uma experiência sob a água. A água e o oceano são símbolos do inconsciente. Essas crianças têm impulsos inconscientes muito fortes. É por isso que agem assim. Sem perda de tempo, tio explodiu. Ela pode ter um simbolismo junguiano, mas não pode ter uma vida passada. Isabelle ficou de queixo caído e sem graça. Parecia surpresa de ouvir uma observação tão inteligente, dita com palavras do seu próprio jargão, vinda de uma bela loura. E então falou, sem dar uma resposta, mas repetindo sua crença de que as vidas passadas são impossíveis. Ouvindo aquilo, Oprah disse: espero que esteja enganada. Precisamos de uma outra oportunidade em algum outro lugar. Logo em seguida, Oprah fez uma pergunta. Estou tentando atraí-la para o nosso lado, Isabelle. O que me diz quando olha para essas crianças que parecem já ter estado aqui? Há uma espécie de luz nos olhos delas. E quando as pessoas examinam essas crianças, dizem, dentro delas há uma alma antiga. O que pensa que isto é? Isabelle respondeu, bem, acho que temos que considerar o que acontece com o inconsciente. Oprah replicou, mas o que é o inconsciente? O que é? Boa, Oprah. Não ia deixar as incríveis experiências daquelas crianças serem explicadas simplesmente com uma única palavra. Sarah, que escutava tudo atentamente, olhou para mim, mostrando sua insatisfação com o disparate dito pela psicóloga. Então, pediu a palavra ao Oprah e se dirigiu a Isabelle. Para mim, pouco importa o que seja. Talvez não seja a coisa religiosa que você disse. O que interessa é que eu tinha medo de incêndio e não tenho mais. Chazzy tinha uma doença no pulso e pavor de barulho, e ficou curado. O que interessa é que me ajudou. Muito bem, Sarah. Estava tão orgulhosa da minha filha. Isabelle ignorara completamente as curas, e Sarah fez lembrar. Então, um senhor na plateia interpelou Isabelle. Perguntou-lhe, referindo-se ao magistral trabalho do pequeno Michael Fleming, como explica a excepcional qualidade do trabalho de um menino de 5 anos, que é visível.
Ele não está imaginando que é um grande artista. Ele colocou no papel algo que demonstra a sua habilidade e não teve tempo para ser preparado ou treinado. Como explica isso? A resposta de Isabelle era previsível. Usou outra palavra pernóstica, mas não deu uma explicação. Eu diria que se trata de um grande talento. Oprah não perdeu a oportunidade, que vem de onde? Isabelle respondeu, mais palavras arrogantes, gênio criativo. Mas Oprah não desistia, e de onde ele vem? Isabelle mudou de assunto. Antes do fecho do programa, uma mãe na plateia deu uma bela explicação para a consistência lógica da reencarnação com as leis da natureza. Ela disse: quando se percebe que a energia não é criada nem destruída, e que a nossa alma é energia, assim como a força vital é energia, você tem que crer na reencarnação. Porque se nenhuma outra forma de energia é destruída, porque nós também não podemos continuar mudando e nos transformando. Olhando diretamente para a câmera, Oprah acrescentou: voltaremos num instante. 1º de março de 1994. No primeiro dia de março, na Irlanda, do outro lado do oceano, minha amiga Katiski, de Azeville, assistia televisão. De repente, com o canto do olho, vi um rosto familiar na tela. Kati pulou da cama e exclamou: é Carol Bowman. É a minha amiga Carol, no programa da Oprah. Kati me telefonou no dia seguinte. Você conseguiu, menina. Quem diria, sentada na cozinha da sua casa, alguns anos atrás, que você acabaria sendo entrevistada por Oprah por causa das suas ideias. É verdade, eu disse. Mas isso não é o fim. É apenas o começo. Segunda parte. Um guia prático para lembranças de vidas passadas em crianças. Capítulo 10. Os 4 sinais. Quando falo com as pessoas sobre lembranças de vidas passadas em crianças, invariavelmente a primeira pergunta que ouço é: como distingue histórias de vidas passadas de fantasias? No começo, podia responder dizendo apenas: bem, os pais percebem. Não era uma resposta satisfatória, admito. Mas, à medida que fui estudando os casos que surgiram, comecei a ver e ouvir sempre os mesmos comentários, repetidos quase palavra por palavra. Esses comentários estavam se tornando muito familiares. Descobri que podia confiar neles como um teste para certificar lembranças de vidas passadas. Enquanto os pais descreviam suas experiências pela primeira vez, eu me pegava percorrendo mentalmente uma listagem de itens que me ajudava a decidir se as lembranças que me estavam sendo relatadas eram reais ou fictícias. Esta listagem evoluiu, constituindo os 4 sinais. Quando falo pais, não quero com isso excluir outros adultos. Esses sinais podem ser igualmente úteis a avós, tios, funcionários de creches e professores, qualquer pessoa que passe muito tempo com crianças. Quanto mais converso com pais e comparo casos, mais percebo como esses sinais funcionam. As lembranças de vidas passadas soam, parecem, atuam e são percebidas de forma distinta das fantasias, porque se originam em fontes diferentes. Fantasias são frutos de uma atividade mental, enquanto lembranças de vidas passadas são imagens consistentes de eventos reais. A diferença pode ser percebida por qualquer observador sensível que entenda os sinais. Descobri mais de uma dúzia de sinais de lembranças de vidas passadas, principalmente se computar todas as nuances que os pais percebem quando tentam julgar sozinhos se seus filhos estão ou não lembrando de uma vida passada. Mas, para simplificar, e tornar mais fácil lembrar como reconhecer uma lembrança de vida passada, reuni e organizei todos os sinais secundários e suas nuances dentro dos 4 sinais principais. Os 4 sinais de lembranças de vidas passadas são: 1. Tom de voz natural. 2. Consistência dos relatos ao longo do tempo. 3. Conhecimento que ultrapassa a experiência. 4.
comportamento e sinais correspondentes. Nem todas as lembranças apresentam os 4 sinais. Elas surgem em infinitas variedades e emergem de formas diferentes em diversos graus para crianças distintas. Mas, até onde pude perceber, os sinais sempre aparecem combinados. Alguns casos apresentam apenas 2, outros, todos os 4. Ainda não vi nenhum caso com um único sinal. Seja qual for a combinação, seja o caso complexo ou simples, os sinais sempre delineiam uma história de vida passada coerente. A melhor maneira de entender como funcionam em conjunto é observando como aparecem nos casos descritos neste livro. Mesmo nos casos em que eu ressaltei apenas um sinal, os outros quase sempre estão visíveis na mesma história. Esses 4 sinais servem para serem usados pelos pais com os seus próprios filhos. Eles apontam para pistas sutis que só aqueles que conhecem bem a criança podem notar. Para serem úteis, é preciso que a pessoa seja capaz de perceber mudanças de expressão e de tom de voz que escapariam a um estranho, que tenha conhecimento daquilo a que a criança foi ou não exposta, que tenha observado a criança durante um certo tempo, detectando pequenas mudanças, coerências notáveis ou comportamentos inusitados da criança. Os 4 sinais não têm nada a ver com a comprovação científica de lembranças de vidas passadas ou reencarnação. São ferramentas para identificação e comprovação pessoal, não uma prova pública. Quando as lembranças emergem, as perguntas que se fazem e os indícios que se buscam não devem ter como objetivo provar algo para estranhos, nem mesmo para vizinhos ou parentes incrédulos. Na verdade, a preocupação pode reduzir sua percepção em provar e bloquear o fluxo da lembrança na criança. Provar não é a questão. A cura, o crescimento interno e o entendimento é que contam. Não confunda os 4 sinais com os métodos de pesquisadores como o Dr. Stevenson. Isso é importante. Os métodos dele são aplicados para verificar as lembranças de crianças que lhes são completamente estranhas. Os 4 sinais são úteis para os casos mais comuns, aqueles em que as crianças têm apenas fragmentos e traços de memória. É evidente que nem todos os relatos e histórias incomuns que as crianças contam são lembranças de vidas passadas. As crianças costumam dizer coisas que fazem seus pais ficarem intrigados, perguntando: onde será que ele arranjou essa? Chamo a atenção de vocês para não se preocuparem demais cada vez que seu filho disser algo estranho. Você pode estar testemunhando uma lembrança de vida passada. Mas é mais provável que não. A mente das crianças é tão maravilhosamente viva, leve e solta que elas criam histórias surpreendentes o tempo todo. Imaginação e fantasia são ocupações naturais das mentes infantis, e na maioria das vezes esta pródiga torrente nada tem a ver com vidas passadas. As crianças muitas vezes fingem viver no passado, imitando histórias lidas nos livros, na TV ou no cinema. Porém, certas vezes o véu é levantado e a criança fala realmente de uma vida passada. Se você conhecer os sinais, poderá capturar este raro momento mágico quando acontecer. Este território é completamente estranho para a maioria das pessoas. Quando uma criança começa a falar sobre uma vida passada, repentinamente, a maioria dos pais fica nervosa e confusa. Vidas passadas não cabem nas suas crenças, e suas mentes racionais acreditam mais facilmente que aquele comportamento estranho deva ter uma explicação lógica. Ao mesmo tempo, seus corações percebem a sinceridade da criança, seus corpos vibram com uma energia profunda, e suas intuições percebem que algo especial e intemporal está acontecendo. A confusão é normal. Apresento esses 4 sinais como os pontos de uma bússola para orientar tanto o coração quanto a mente, para ajudá-los a encontrar o equilíbrio dentro da nova realidade que pode subitamente emergir, deixando-os atordoados, quando seu filhinho solenemente afirma: eu me lembro de quando eu morri. Tom de voz natural.
A maioria das lembranças de vidas passadas é comunicada pela primeira vez através de relatos feitos pela criança. Muito espontaneamente, durante um passeio de carro ou brincando no chão da cozinha, a criança dirá, num tom banal, "Foi bem assim que eu morri", ou então, "Minha outra mãe costumava fazer isso para mim". As crianças falam sem parar e portanto uma frase como esta poderia passar